Brasil também no tênis, na partida que não foi jogada ontem com o Flávio Sareta. E você tem imagens agora da Praia do Pepino, em São Conrado, Avenida Prefeito Mendes de Moraes, com a concentração dos 15 atletas que vão partir para a disputa dos 42.195 metros da maratona masculina. Esta prova que tem 2 brasileiros, um deles bicampeão da maratona pan-americana, Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atenas. E aí você vê o time americano, os 2 americanos que chegam meio que desconhecidos, e o Frank Caldeira, que é uma das atrações do time brasileiro, com o número 107 aí fazendo o seu período final de aquecimento. 42.195 metros. Vamos conhecer então o percurso da maratona masculina dos Jogos Pan-Americanos do Brasil. O trajeto da maratona passa por vias públicas e tem a distância exata de 42 quilômetros, 195 metros. A largada da prova é na praia de São Conrado, Zona Sul Carioca. De lá, os atletas seguem pela Orla, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e Aterro do Flamengo. A seguir, os maratonistas percorrem o centro da cidade até o Sambódromo. Depois de retornarem pela Avenida Presidente Vargas, ainda no centro, os atletas passam pelo elevado da Perimetral e então voltam ao Aterro do Flamengo, novamente em direção à praia de Botafogo. A prova será concluída em frente à administração do Parque do Flamengo. São os momentos finais, você vê aí Vanderlei Cordeiro de Lima, e faz um dia frio para os padrões do Rio de Janeiro, mas tanto o Vanderlei Cordeiro de Lima como o Frank Caldeira, eles fazem treinamentos em cidades de altitude, na Colômbia e na Bolívia, ou seja, eles estão habituados com esse frio. E hoje faz um dia muito úmido, parou de chover nesse momento, você vê que ainda há poças d'água. Lauter Nogueira, imagens dos 2 brasileiros, o Vanderlei Cordeiro de Lima com toda a sua experiência pan-americana, ganhou as 2 últimas maratonas pan-americanas, e o Frank Caldeira, que é um jovem, obtém resultados expressivos desde as categorias de base. Aí o Vanderlei é uma atração, uma estrela dos Jogos Olímpicos, né? É um herói olímpico. A sua expectativa, Lauter, com esse desafio do frio e do tempo molhado, com muitos lugares com poças d'água, etc. Encharcar o tênis é sempre um problema. Lauter Nogueira, vamos para a maratona com os 2 brasileiros fortes nesta prova. Bom dia, Lauter. Bom dia, Luiz. A minha expectativa é a melhor possível. O Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão, com toda a experiência. Frank Caldeira, começando a sua jornada em provas oficiais internacionais. Ele que tem como melhor marca 2:14:06 e um potencial enorme aos seus 24 anos de idade. A temperatura ajudou bastante para os maratonistas, o que tinha atrapalhado em termos de calor para as mulheres. Agora para os homens deu uma ajudadazinha, temperatura um pouco fria. Isso é bom para todos os atletas. E o Vanderlei foi ali cumprimentar as pessoas, tirou uma foto. O Vanderlei é uma figura absolutamente especial mesmo, né? Você vê o atleta da Venezuela, são 2 venezuelanos, o Luiz Fonseca e o Alejandro Semprum. Esse é o Semprum. O Fonseca é um atleta que tem 2:11:49, conquistado em 2003, se não me engano. Em 2013, um atleta bom, forte e já com bastante experiência também. Você vê a concentração aí dos atletas, está ali o mexicano, exatamente o Francisco Bautista, esse 489 aí, que é, digamos assim, um cara a ser muito bem cuidado por todos nós, porque vem forte, tem marcas expressivas e é um atleta que pode estar aí brigando pelas primeiras posições. Evidentemente que a maratona, todos que estão aí são atletas de alto nível, se prepararam, fazem do esporte a sua atividade profissional, quer dizer, são todos muito sérios, são todos selecionados por seus países. Quando a gente dá aqui números, marcas obtidas, é um indício do que pode acontecer, não é necessariamente o que vai acontecer, e até porque existe todo um comportamento emocional, e no caso dos brasileiros, o fato de ser em casa é realmente um motivo muito além do que qualquer empurrão emocional que qualquer atleta pode ter, né? Ontem, quando terminou o vôlei, a primeira expressão dos atletas do voleibol na medalha de ouro foi exatamente essa. Esse time tão fantástico, enfim, conseguiu conquistar um título em casa. Vamos então para a partida. Os brasileiros estão em casa, diante da torcida, correndo diante de suas famílias, fechando praticamente os Jogos Pan-Americanos neste último dia de competição. Boa sorte ao Vanderlei Cordeiro de Lima. É um herói olímpico realmente, medalha Barão Pierre de Coubertin pelo acontecido na maratona de Atenas, quando o irlandês invadiu a pista, impedindo que ele seguisse na sua prova normalmente, acabou conquistando a medalha de bronze. Começa a maratona masculina, último dia de competições dos Jogos Pan-Americanos do Brasil. 15 atletas de alto nível, pelas ruas, avenidas, pela orla, por pontos importantes da cidade do Rio de Janeiro, a cidade pan-americana, a capital pan-americana dos esportes, durante esses 15 dias, 16, 17 dias, se a gente contar desde o início, lá com o futebol feminino e com o handebol. Aí vão eles,
começando pela Avenida Prefeito Mendes de Moraes, na Praia do Pepino. Eles largam exatamente como acontece, por exemplo, na meia maratona do Rio. Olha a temperatura, 15 graus. Para Rio de Janeiro isso é muito frio. Faz um frio muito forte em todo o sudeste, em todo o sul do Brasil. São Paulo ontem chegou a ter 6 graus de temperatura, 69 de umidade. Lauter Nogueira, temperatura e umidade. Nesses padrões, o que é que você pode dizer pra gente, Lauter? A princípio, nesses padrões, a umidade não vai afetar em nada. E a umidade geralmente afeta bastante quando a temperatura passa dos 23, 24 graus e se aproxima perigosamente dos 30. Quer dizer, com 15 graus está muito bom. E o interessante, na primeira metade da prova, até a meia maratona, eles terão vento a favor, que esse sudoeste que sopra levemente a favor, empurrando os atletas para a linha de chegada. A gente nota uma coisa interessante, correndo em bloco, a gente não costuma ver isso nas provas abertas, né? A gente vê um grupo mais na frente e a multidão atrás. Não existe multidão, é uma elite, a elite das Américas está aí e é bom e é muito interessante termos uma prova ou que não teria vencido de qualquer forma. Diz que não dá para saber, né? E essa sinceridade do Vanderlei acabou conquistando a todos nós brasileiros ainda mais. Além da performance dele, o jeito do Vanderlei, a sinceridade, a forma pura mesmo como ele trata essas situações e como ele tratou aquela situação. Não tirou proveito, né, pessoal daquela situação. O que aconteceu de repercussão veio naturalmente. E do outro lado nós temos o Frank Caldeira, que é um jovem, um menino que tem resultados expressivos desde que começou no atletismo. Foi recordista juvenil brasileiro, sul-americano dos 10 mil, enfim, sempre com resultados muito expressivos em provas de longa distância, como o caso dos 10 mil metros, um ouro inédito. Os Jogos Pan-Americanos que hoje apresentam também a sua cerimônia de encerramento a partir das 5h30 da tarde. E claro, a Globo mostrando todo este movimento para você de como a cidade se comporta, de como o país se comporta no último dia dos Jogos Pan-Americanos. Aí ele foi para receber no posto. O limite da diferença está ali, porque os batedores estão exatamente atrás dos últimos. Nós temos 15 atletas participando da maratona. É uma prova especial, apenas a elite das Américas participando da maratona masculina dos Jogos Pan-Americanos. Luiz, o ritmo da passagem deles no quilômetro, né? Porque normalmente nas provas com sol é um momento de refresco, né? Ufa, tem um pouquinho de sombra e vem forte o 390. Os atletas da Guatemala e do México, os 4 vêm ditando um ritmo forte. Eles estão ali na Francisco Otaviano, vão completar 9 quilômetros de prova. Nesse momento eles passam pelos 9 quilômetros da prova e os brasileiros estão ali aplaudindo os maratonistas, né? Isso é um mó barato, né? Tá passando ali, dê um oi também para todo o Brasil, beleza, tô aqui, tá certo. E incentivando os atletas, né? Os caras que estão aí nesse desafio monumental que é a maratona. Na liderança, portanto, neste momento, a Guatemala, os brasileiros vêm logo ali atrás. Aquele apoio, aquele carinho todo especial. E o Vanderlei é realmente um brasileiro especial, é um atleta muito especial. Por todos os resultados que conquistou e pelo grande exemplo que nos dá todos os dias. Com certeza, o pai dele veio a falecer logo depois dele ter feito a melhor marca da sua carreira em Tóquio, 2:08:30 e poucos, né? O pai dele faleceu e ele entrou para os Jogos de Sydney, foi para os Jogos de Sydney com esperança de uma grande colocação que não aconteceu por problemas dele durante a prova, né? Mas ele deu o troco em 2004. É verdade. Vanderlei Cordeiro de Lima. Vanderlei, fala pra gente como é que é essa sensação especial, essa emoção de ser maratonista, Vanderlei. Ele passa uma paz, né, quando ele fala, né? O Vanderlei é uma pessoa especial. Ele mostra com a carreira dele, né, com o conjunto da obra da carreira dele, quão especial ele é e como ele sente prazer no ato de correr longas distâncias. Estamos aí com os mexicanos e os atletas da Guatemala na frente. E o Silvio Guerra chegando ali atrás. O equatoriano vem devagarzinho, quietinho. Equatoriano é equatoriano, né? A gente que tem como referência a São Silvestre no Brasil, né? Rolando Vera, você lembra? Rolando Vera, quem é mesmo? Foi jogador? Falou, não, um cara que ganhou a São Silvestre foi. 3 vezes, se eu não estou enganado aqui, né? Enfim, a gente tem aliás, esse ano no PAN, a gente teve a Marta Tenório, que ganhou a São Silvestre também algumas vezes, né? Sempre foi uma atração. No finzinho de carreira, já com 40 anos, ela correu acho que os 10 mil, né, Lauter? Chegou em último, tomou 2 voltas, foi aplaudida, ovacionada de pé pelo público. Veja a relação que o brasileiro tem com a São Silvestre, quer dizer, o conhecimento da Marta Tenório, do público, né? E do esforço, né? De um atleta que está já no fim da sua carreira. E por falar em público no atletismo, foi muito bonito ver o aprendizado do público durante os dias de atletismo, no primeiro
primeiro e segundo dia, não entendendo bem o que era. A gente está agora na velocidade de 18 km por hora. Aí isso é um ritmo bem compatível, né? Ali 3 minutos e 20, 3 e 22. É normal. Eu acho que agora o Vanderlei se ligou e tomou para ele a responsabilidade de chegar. Pão de Açúcar, o Morro da Urca, tem 220 metros. Aquele que está ali agora do lado esquerdo do seu vídeo ali. E o Pão de Açúcar é o mais alto, vai aparecer já. Sabe quantos metros tem, Naldo? Você se lembra? Não, não lembro. Você que mora no Rio de Janeiro, é sempre assim, né? As coisas estão mais próximas, a gente não sabe direito. Tá ali, né? Passa todo dia. Tem 396 metros, 400 metros, né? Para arredondar. É um dos cenários mais marcantes da cidade pan-americana, do Rio de Janeiro e do Brasil. Os atletas continuam aí na liderança. Nessa imagem, você tem os 4 que estão na liderança, 2 atletas da Guatemala, um mexicano e um venezuelano, que é o Semprum. O 391 continua ali na frente, o da Guatemala, que é o Alfredo Arellano. E agora a diferença de 31 metros. Lá vai Vanderlei. Você tá bom de chutômetro, hein, Naldo Nogueira? Você mandou 50 metros há uns 3, 4 minutos e o Vanderlei ditando o ritmo. É isso mesmo, né? Eu posso dar o troco agora com você? Você sabe a altura do Frank Caldeira? Altura parado e derrubado. Ainda caiu ácido lá. E a sensação, a pior sensação é essa, quando você cai e passa para a posição vertical. Quando você volta para horizontal, cai para horizontal e volta para vertical, você tem um processo chamado hipotensão postural. Então sua pressão cai mais ainda, você já está no estado quase que de hipertensão durante a corrida e é uma inversão muito forte. Vanderlei, com toda a experiência dele, sabia que não podia se aproximar tão rapidamente, cadenciou o ritmo, não se estafou para chegar no grupo. E mais interessante, deixou que ditasse um ritmo para ele, ele vai tranquilo ali, provavelmente tem vento contra no aterro do Flamengo. Eles vão ganhando o aterro do Flamengo nesse instante. Os 2 atletas da Guatemala abrem um pouquinho, exatamente os 2, nesta cor azul aí, com o calção azul bem clarinho, né? A camiseta na cor branca também com detalhes na cor azul. São os 2 atletas da Guatemala, o 391 é o Alfredo Arellano e o 394 é o Amado Garcia. Logo depois tem um atleta da Venezuela e o Vanderlei. E ele uma frequência cardíaca também nesse nível. A frequência respiratória é que mostra a fisionomia. Quando ele está com uma expressão difícil, a frequência respiratória, como o batimento cardíaco está muito alto, ele tem, no caso, a abertura de um nível de ácido lático mais elevado, mais ou menos perto de 7, 8 milimols. Quer dizer, isso é uma dosagem de ácido que corre no sangue justamente para bloquear a sua carga máxima. Atletas da Guatemala saindo da poça d'água ali agora, eles vêm ditando um ritmo desde o início. Eles meio que estão fazendo um jogo de equipe, digamos assim, correndo em equipe, um incentivando o outro, né? E talvez até trocando uma certa prosa entre eles ali, né? Eles têm uma tática já pré-estabelecida, mas essa tática deles tá ótima pra gente, tá muito boa. Agora o Vanderlei vai um pouquinho para trás, nada que assuste, é de momento de prova também. Ele sabe que tem que dar uma relaxada de vez em quando, porque vem um trabalho muito duro, muito árduo pela frente. Vamos ver a passagem daqui a pouco deles pelo quilômetro 20 para ter uma projeção de tempo. Essa prova, do jeito que está se configurando para ser definida lá pelo quilômetro 30, 32, quando estiverem voltando para o aterro. Eles vão passar agora pelos 19 quilômetros da maratona masculina, prova que está abrindo o último dia dos Jogos Pan-Americanos do Brasil. Normalmente neste horário você curte o esporte espetacular, excepcionalmente neste domingo, com as provas do PAN, a maratona e o basquete, o esporte espetacular que vai voltar no próximo domingo. No próximo domingo temos a Fórmula 1 logo aqui do lado. O que será que o Walter vai dizer? Que essa diferença já decide, já não decide? Não decide, ainda não tem nada resolvido, até porque eles vão completando agora 20.400 metros de prova. E os atletas da Guatemala vêm aí estabelecendo um ritmo mais forte nesse momento. Abrindo, olha só, aumentando a diferença, hein? Já está uma projeção, 70, hein? Já há uma projeção para 2 horas e 13 aqui, fiz uma tentativa de cálculos rápidos. Olha lá, 1,70 geralmente. Completando 23.400 metros, com previsão de 2 horas e 14 minutos e 30 segundos para o complemento da maratona. Você vê que agora os 2 da Guatemala já não estão mais juntinhos, não. O Garcia, nesse momento, está um pouco à frente. Veja que nós não temos nesse mesmo plano de imagem a presença do outro da Guatemala, que é o Alfredo Arellano. Ele dá uma olhadinha para trás. Ele está preocupado, né? Não sabe bem o que fazer nesse momento. Quilômetros por hora pelo Amado Garcia da Guatemala. Ele conseguiu abrir uma vantagem consistente, ditando um ritmo mais forte para a prova, abrindo do segundo pelotão.
e vai mantendo essa diferença. Quilômetros atrás, ele mostrou um pouco essa sensação de, às vezes, de fadiga, de cansaço durante a maratona, acontece várias vezes durante o percurso, principalmente a partir do quilômetro 26, 27. Quem já correu a maratona, mesmo quem já correu para 4 horas, 4 horas e meia, 3 horas e 40, passa pelo mesmo processo que os grandes atletas, os atletas de elite passam, de um processo cíclico. Às vezes você se sente muito mal, 5, 10 minutos depois você volta a se sentir muito bem, isso é normal. Logo mais às 11 horas da manhã, a decisão do basquete, Brasil e Porto Rico. O Brasil jogando por mais uma medalha de ouro, valendo medalha, Brasil e Porto Rico. Galvão Bueno, Hortência, Oscar, para você às 11 horas da manhã. Hoje, em função da maratona, do basquete, das últimas competições pan-americanas, nós não estamos com o Esporte Espetacular, que volta, evidentemente, no próximo domingo. O Esporte Espetacular que começa normalmente às 9h30 da manhã, à exceção dos domingos, quando nós temos a Fórmula 1, que vai ser o caso do próximo domingo, né? O Grande Prêmio da Hungria. O Esporte Espetacular vem logo na sequência. Rodrigo Pessoa vai para a Lina. Foi líder do ranking da meia maratona, já fez 1h04 na meia maratona. É um atleta de alto nível, Frank Caldeira, mineiro de 7 Lagoas, com o dragão tatuado no braço direito, magrinho como ele, na expectativa de tirar essa diferença. Que desafio para o Frank. Imagino que, na verdade, eu penso que o atleta agora, ele só mentaliza a prova, porque se ele começar a pensar, e se ele começar... Hein, Lauro? Se ele começar a pensar fora do foco, pode complicar a performance, né? O foco dele, o objeto do desejo dele deve estar uns 50 metros, que já deve ter feito o retorno ali, ele vai fazer já, ele vai tomar o retorno daqui a pouquinho, e apenas uma reta, só que eles vão tomar essa última... Ó, fez o retorno agora. E ele agora, o guatemalteco, acabou de ver o Frank muito próximo dele. O Frank muito próximo dele com 39 mil metros. Faltando para 42, 195, 3, 195. Eles estão voltando pela enseada de Botafogo. O Garcia dá uma olhada para trás. Chove mais forte neste momento. Aumenta o drama para os dois atletas. Claramente, para você que está acompanhando desde o começo, você que está chegando agora, eu digo o seguinte: a expressão corporal e a reação muscular do atleta é completamente diferente do início. Em compensação, a do Frank é consistente. Você vê ele aí, diminuindo para 34 metros a diferença. O Frank vai chegando. A sua torcida em todo o Brasil. Que momento dos Jogos Pan-Americanos do Brasil, na maratona masculina, depois desse esforço gigante que eles fazem ao longo de quase 40 quilômetros já. O atleta da Guatemala sabe, né, que para um país como a Guatemala, de tão poucas conquistas, a expressão de uma medalha pan-americana, e esse filme também não pode passar na cabeça ali, que perde a concentração. E na maratona, a medalha de ouro na maratona parece ter um peso maior, o peso do drama da própria prova, né, que encerra muito sofrimento, muito esforço, muito treinamento, centenas, milhares de quilômetros para poder chegar aí e disputar esse ouro. Aí vem o Frank Caldeira na última parte da maratona. O guatemalteco já passou dos 39,180. O Frank está com 39,150. O Frank tem uma chegada muito forte, hein? Olha o Frank chegando lá. Guatemala. Ele poderia usar a tangente melhor. A Guatemala que conquistou 6 medalhas nesses Jogos Pan-Americanos, 2 de ouro, 2 de prata, 2 de bronze. Frank Caldeira vai chegando. Aí você vê o Garcia. São os momentos finais da maratona. 39.500 metros completados. Eles estão juntos. O Frank Caldeira vem numa arrancada maravilhosa nesse fim de prova. Sob chuva, sob a chuva do Rio de Janeiro, sob o frio do sudeste brasileiro neste meio de ano. Olha a brasileira saltando ali, empurrando o Frank. Uma camisa do Cruzeiro, que é o clube dele para incentivá-lo. Do Cruzeiro é da seleção, pode ser azul da seleção, posso ter me confundido. Mas o Frank vai chegando. Chegou já. Já chegou. Olha o Frank. Faltando 2.520 metros. O Garcia dá uma olhada. Parece não acreditar no que está vendo. Ele chegou a ter 300 metros de vantagem. Aí o Frank Caldeira vai chegando para passar, vai chegando para subir a ponta, vai chegando para ser o líder da maratona masculina. Na enseada de Botafogo passa o Frank. A estratégia perfeita. Ele deu uma aliviadazinha, respirou e atacou muito forte para tentar fazer com que o atleta da Guatemala não tivesse reação. Ele teve um último tipo de reação no Guatemalteco. Vamos ver até onde ele vai aguentar. Aí vem o Frank Caldeira nas passadas dos últimos quilômetros. 39.800. Vai-se embora, Frank Caldeira. Começa a ficar o atleta da Guatemala. É uma resistência que fez o atleta da Guatemala. Veja só, ele vai abrindo a imagem do alto brasileiro nos passos do Frank Caldeira. As emoções do último dia de competição dos Jogos Pan-Americanos. As imagens que vão ficar, que vão transformar a vida dos brasileiros. Nada será igual depois dos Jogos Pan-Americanos. Impressionante esse legado, essa interferência no coração, no sentimento de todos nós em relação ao esporte. 40 quilômetros.
40 quilômetros da maratona masculina. Vamos aí com o Frank Caldeira. A torcida do Cruzeiro deve estar feliz da vida, mas a torcida brasileira está com você, Frank. O Frank Caldeira, que é mineiro lá de Sete Lagoas. Nasceu no dia 6 de fevereiro de 83, o Frank Caldeira. E ele vem aí firme, absolutamente firme. Não há uma expressão diferente no Frank, né? E ele fez realmente muito forte. O atleta da Guatemala tentou ficar um pouquinho ali perto dele, não conseguiu, ficou para trás. Ele continua muito forte, Frank. Na maior participação brasileira em todas as edições pan-americanas, o Brasil já conquistou 51 medalhas de ouro, 39 de prata, 67 de bronze, 157 medalhas. Está se aproximando da medalha de número 52 de ouro com o Frank Caldeira. 40.400 metros completados. O total da maratona, 42.195. Debaixo de chuva, vem aí o Frank Caldeira. E ele não está dando a menor chance de reação pro Garcia, pro Amado Garcia. Amado Garcia da Guatemala em segundo. Agora as posições se inverteram em relação a 3, 4 minutos atrás. Olha lá o Garcia onde está. Está do lado esquerdo do vídeo. Daqui a pouco vai estar 100 metros a distância, né? Um pouquinho mais para 100 metros. Não dá a menor chance de reação para o Garcia, o Frank Caldeira. Ele dá uma olhadinha agora, tenta olhar para um lado, para o outro, para sentir a diferença de 41 metros. Você vê o Garcia ali do lado direito do seu vídeo, o líder é o brasileiro, o Frank Caldeira do lado esquerdo. O Garcia agora já dá uma olhada para trás também, né? Porque ele sabe do tamanho que é essa prata. Ainda mais para o esporte da Guatemala, que conquistou 6 medalhas no PAN. É a importância de uma medalha. E é emblemático, essa virada de olho, essa virada de pescoço para trás, é emblemático. Ele já meio que se conformou com a prata e começa a se preocupar em protegê-la. Último dia do PAN do Brasil, imagens do aterro do Flamengo, a parte final da maratona masculina, os maiores maratonistas das Américas, os 15 maiores maratonistas das Américas pelas ruas da cidade panameira, faltando pouco mais de 1.200 metros, vem aí o Frank Caldeira, com aquela expressão de que tô firme, eu posso, sair ali da bandeira para não ter nenhuma interferência. Os brasileiros comemoram, ele dá uma olhada para trás, teve que virar muito para ver, para dar uma olhada. Olha, a torcida brasileira agora dá aquele incentivo, aquele combustívelzinho que se é que pode faltar. É fundamental, e ele responde positivamente esse apoio do público do Rio de Janeiro. Como eu já falei, tem um carinho especial pelo Frank. 1 quilômetro pro fim, 1 quilômetro pro fim. Quase tá perto dos 41.195, já abre o último quilômetro do ouro. 2 horas 13h53 e a previsão, não dá para recorde pan-americano, mas para melhor marca pan-americana, a gente não chama realmente de recorde na maratona, em provas de rua, só quando se trata da mesma prova, do mesmo percurso. Aí vem o Frank Caldeira, 1 quilômetro para o encerramento da maratona. Frank Caldeira vem na frente. Vamos com ele pelo aterro do Flamengo. O último dia do PAN do Brasil. O Brasil muito bem de hipismo, os 3 brasileiros mandaram muito bem. O Frank quer a bandeira do Brasil. Tá pedindo a bandeira do Brasil. O cara não conseguiu acompanhar, ele não pode diminuir o ritmo. Corre aí, rapaz! Olha pra frente, Frank. É o 9º ouro do Brasil no atletismo. O 9º ouro. O Brasil ganhou 8 medalhas de ouro no atletismo, sendo 22 no total. Que é a bandeira, o Frank. Pegou a bandeira do Brasil, Frank. Fico imaginando a sensação daquele brasileiro ali que entregou a ele a bandeira do Brasil. Vem aí o Frank Caldeira, mineiro de Sete Lagoas. O Brasil próximo, muito próximo de conquistar a medalha de ouro de número 52 nos Jogos Pan-Americanos. De 29 medalhas em Santo Domingo para 52 campeões pan-americanos ou títulos pan-americanos. Um copinho de água para refrescar. 41.500. Últimos metros para o Frank Caldeira. Com a bandeira do Brasil na mão esquerda. Um aplauso, o reconhecimento dos brasileiros. Você em todo o Brasil curtindo o PAN. Você em todo o Brasil dentro do PAN. Com os atletas brasileiros. E aí vem o Frank Caldeira. Dá uma respirada ali. Já não olha mais para trás. Já sabe que tem a prova sob controle. Vai pegar a bandeira e tudo mais. Tem o gás. Dá uma olhada, abre o sorriso, Frank. Abre o sorriso. Veja a bandeira do Brasil. E vai fazendo a apoteose do atletismo. A 23ª medalha. Quem sabe é o bronze com o Vanderlei aí, né? A 23ª medalha do atletismo. Já veste a bandeira brasileira. Faltam 400 metros. 400 metros para a consagração de Frank Caldeira como campeão pan-americano da maratona. Brasil! Brasil! E o dragão ali, tatuado no braço direito. Magrinho como ele. Corre comigo. É o que diz o Frank Caldeira. E vem comemorando. Com o punho cerrado, punho esquerdo, punho direito agora, a bandeira do Brasil.
soltando beijos, batendo no peito, as reações de um campeão pan-americano, sob a chuva do inverno brasileiro, sob o frio desta manhã carioca, no aterro do Flamengo, últimos metros, vai passar pelos 42 quilômetros, soltando beijos, ovacionado pela torcida brasileira. Pode fazer o aviãozinho também, Frank. Brasil! 42 quilômetros. A multidão que está no acerto do Flamengo. Brasil! Não importa mais com o frio e com o dia molhado. Se importa em sentir um momento que vai para a história dos Pans. A terceira vitória seguida na Maratona Pan-Americana do Brasil. Os passos de Frank Caldeira, o símbolo dos Jogos Pan-Americanos no último dia de competição. Pega a bandeira, Frank. Vai para os últimos metros, últimos passos, a faixa de chegada. Frank Caldeira, mineiro de Sete Lagoas, brasileiro, Brasil! Campeão da maratona masculina no Pan-Americano do Rio. Bota a medalha de ouro no peito, Frank. Segundo, vitória do Brasil, medalha de ouro. Brasil! Abre o sorriso, Frank Caldeira, e comemora a medalha de ouro. Garcia vem para fechar em segundo. Que prova fez, hein? Vem o terceiro ali atrás, bem próximo, a 300 metros, já vem o bronze ali bem perto. O bronze vai chegando ali. Aí você vê o guatemalteco Garcia, o Amado Garcia, e o bronze vai chegando lá. Eu fico aqui, não me parece ser o Vanderlei, olha Parece lá. o mexicano. Parece o mexicano, a camisa verde clarinha de um mexicano, extenuado, aí está o mexicano número 491, é o Procópio Franco, o Bautista era o favorito entre os mexicanos, e o México vai conquistar mais uma medalha, vai conquistar a medalha de bronze, com o Procópio Franco chegando na terceira posição. Aí o Procópio para completar a prova, para completar a maratona masculina em os últimos metros. Uma multidão no Parque do Flamengo acompanhando a maratona. Debaixo de chuva intensa, né? O cara acordou, ficou curtindo na Globo, falou, quer saber, não dá para segurar, eu vou ver esse fim de prova. E é uma das provas, nessa parte toda aí, uma das provas que não há ingresso, né? Você pode assistir sem pagar nada, né? É de graça. E aí a chegada do mexicano para conquistar a medalha de bronze. Medalha de bronze, portanto, para o México com o Procópio Franco. O Brasil conquistando a medalha de ouro. O Vanderlei ainda não passou. O Vanderlei, que é, sem dúvida, uma das estrelas do atletismo brasileiro. Não se ganha sempre. E mais uma vez a chegada do Frank Caldeira, levantando o Brasil no domingo pela manhã. Brasil! Pode comemorar, Frank. Com a bandeira do Brasil. Brasil! E com a medalha de ouro no peito. Agora ninguém vai querer ficar ali, né? Lá o Nogueira, vitória do Brasil na maratona, 52 medalhas de ouro. O atletismo faz a 9ª medalha de ouro, 23 medalhas no total, né? Mas a vitória do Frank Caldeira, de um nome que surgiu nos últimos anos e que vai aos poucos ganhando o seu espaço. Está ali, olha, o emblema do Cruzeiro, a bandeira do Cruzeiro, uma homenagem ao Frank Clube que o incentiva. E aí, Lauter Nogueira? É o novo brasileiro, novo guerreiro brasileiro das longas distâncias, e uma situação natural, né, de o Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, herói das Olimpíadas, vai meio que naturalmente cedendo seu lugar para um jovem de 24 anos com muito vigor físico e muita raça. Esse provavelmente será o 4º colocado na prova. É o Jacob Frey, dos Estados Unidos. Fez uma prova assim irreparável, Frank, jovem, como nós falamos, mas mostrando bastante experiência, bastante categoria, sabendo o momento exato de atacar, de aparecer na prova, aparecer para a briga, e brigou muito bem, muito bonito. Vitória, portanto, do Frank Caldeira na maratona masculina, medalha de ouro para o Brasil, com Amado Garcia da Guatemala em segundo e o Procópio Franco do México na terceira posição. Este é o pódio da maratona, o pódio que será na cerimônia de encerramento, né? O pódio da maratona será na cerimônia de encerramento.